Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Raízes de Luz, o encontro com a Palavra de Deus. Seguimos pelo fruto do Espírito. Hoje vamos falar sobre mansidão. E esse tema ele é lindo porque ele fala, na verdade, do coração. Muitas das vezes, as pessoas, na verdade, confundem mansidão com fraqueza. Mas a palavra ela nos mostra algo muito diferente. Mansidão é a força com sabedoria. É um coração, na verdade, alinhado com Deus. Vivemos em um mundo, na verdade, onde tudo é muito acelerado, as pessoas estão cansadas, até irritadas, e sem perceber, muitas vezes elas se perdem de si mesmas. Mas hoje Deus nos chama, na verdade, para um coração mais manso. Sim, estamos falando da mansidão de Jesus. Gente, é um tema lindo, é um tema maravilhoso, porque ele fala exatamente do nosso coração. Então, quero compartilhar com você junto na palavra do Senhor, onde fala qual que é esse amor de Jesus com cada um de nós. Sobre o apóstolo Paulo, vamos se dizer. Aqui se chamamos de Saulo e depois ele virou com o nome Paulo. Ele era aquela pessoa que o quê? Ele perseguia os cristãos de Jesus Cristo. E mesmo assim, Jesus conseguiu converter ele. Junto comigo lá em Atos, capítulo 9, no versículo do 1 até o 2, vamos ler agora. E Saulo, que no caso é Paulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Veja, aqui está mostrando. Paulo era perseguidor dos discípulos de Jesus, daquele que falava o nome de Jesus. E mesmo assim, podemos se dizer, Deus não desistiu dele. Então, no meio do caminho, o que acontece? A gente pode ir lá ver continuando no capítulo 9, no versículo 13, diz assim: e respondeu Ananias. Ananias é a pessoa em que Deus pediu para que fosse lá e curasse Saulo, porque ele tinha ficado cego. Ele não tinha visto mais nada durante o caminho até o lugar onde ele queria perseguir os discípulos de Deus. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava preocupado, porque ele sabia quem era Paulo. Ele vinha para perseguir, sim, aqueles que falavam o nome de Jesus. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja o tamanho amor que Deus tem por cada um de nós. O coração de Deus. E ele pede o quê? Para que tenhamos exatamente esse coração. Imagina, Saulo perseguia os que falavam o nome, a palavra do Senhor. E mesmo assim, Deus não desistiu dele. O coração é esse. Quando falamos de mansidão, nós estamos falando de um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que sim, que perdoa e que ama. Vamos lá em Mateus. O que Jesus falou para nós? Em Mateus capítulo 11, no versículo 29. O que diz para nós aqui? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus falou: tenha um coração igual ao meu, porque o meu coração, ele é humilde e manso. Então, eu preciso com que você tenha este coração também com o seu próprio irmão.
Então nós não tiramos esse pensamento de amar e perdoar da nossa mente. Não, a palavra do Senhor pede isso para nós. Às vezes as pessoas estão tão duras de coração e não abrem para perdoar. Eu entendo, dói, machuca quando somos perseguidos. Mas sempre há um tempo para realmente ter um coração mais leve, um coração mais feliz. Porque é exatamente isso que vamos levar quando nós não estivermos mais aqui. E a nossa vida ela se torna muito mais leve quando a gente sim tem um coração humilde e manso. Podemos também ver lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Ou seja, mansidão é exatamente isso. É nós cuidarmos daquilo que falamos. É nós nos colocarmos no lugar do outro. É antes de falar, saber como que a pessoa vai ficar. Eu entendo, às vezes temos sim essa vontade de falar, de responder. Mas a palavra de Deus pede para nós. Sejamos mansos. Tenhamos palavra certa para corrigir o nosso irmão. Porque antes de você falar, pense. Porque a forma que você falar, você pode ativar a ira do seu irmão. E a situação pode piorar. Então por isso que sim, Salomão já ensinava a todos. A palavra branda desvia o furor. A mansidão vai desviar toda a ira, toda a brabeza, toda a revolta. Ou seja, sabermos como colocar a palavra, como dizer ao nosso irmão aquilo que necessitamos falar para ele. Então aqui não é um coração fechado ou então aceitar tudo, as ofensas, deixar de lado. Não, mas é você saber se posicionar com o seu irmão. Para que aquela situação não vire uma situação pior do que ela já está. Podemos ver em Salmo 37, 11, fala para nós. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Acabamos de falar. Quando sabemos como corrigir o nosso irmão, como soltar as nossas palavras, nós o quê? Teremos paz. E o nosso coração hoje ele só precisa exatamente disso. Um coração cheio de amor, um coração cheio de paz, para que a gente possa sim conduzir as tribulações que acabam vindo para a nossa vida. A palavra, ela é tão linda, ela é maravilhosa, porque ela ensina como nós devemos ser com o nosso irmão. O que devemos fazer realmente pelo nosso irmão. E como devemos fazer, na verdade, por nós mesmos. Como é que a minha vida pode ser? Porque eu quero, todos nós queremos uma vida mais leve, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de alegria. Todos nós queremos isso. Então a palavra de Deus hoje ela nos ensina exatamente como é ter um coração manso e humilde. É sabermos como falar. É não guardarmos em nosso coração aquilo que não nos pertence. Aquilo que vai deixar nosso coração carregado de emoções negativas, vamos dizer. Convido você a fazer juntamente comigo uma oração, então, neste momento. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga juntamente comigo, Senhor, acalma o meu coração. Me ensina, Senhor, a responder com sabedoria e não falar pela dor. Retira de mim todo excesso de peso, de irritação ou de dureza que eu posso ter em meu coração. Produz em mim, Senhor, um coração manso, igual ao teu, Senhor. Sim, Senhor, eu quero ter um coração manso e humilde, igual ao seu. Então me ensina a viver a minha vida com a sua sabedoria, Senhor. Assim seja. Amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com mais pessoas. Não deixe de compartilhar. Talvez essa pessoa que você conhece também precise ouvir sobre isso hoje. Não deixe de clicar também para que o YouTube possa entregar para muito mais pessoas. Fernanda Catafesta, Raízes de Luz, o encontro com a Palavra de Deus.